produção. Como consequência, forma sítios oxidantes e redutores em sua superfície e produzem espécies oxidantes como o radical hidroxilo e o superóxido. Então, o processo é para obter espécies reativas que podem ser utilizadas justamente na degradação de compostos orgânicos, dentre os quais poluentes orgânicos. Aqui uma representação geral do mais conhecida figura que mostra como seria esse processo de formação desses radicais. E a ideia era justamente substituir o dióxido de titânio, que é um dos semicondutores mais utilizados, de forma não substituir, perdão. A sua separação, quando aplicado o dióxido de titânio de solução, é difícil justamente devido às suas nanopartículas. Então, um dos trabalhos iniciais era justamente introduzir esse dióxido de titânio em um material suporte para que fosse mais fácil separar da solução. Aqui eu coloquei a reação do dióxido de titânio como sendo o semicondutor mais utilizado e com a degradação do que seria um corante. E a ideia é justamente promover uma separação mais fácil, visto que a remoção desse dióxido de titânio em solução é difícil devido às suas nanopartículas. Então, para isso, nesse trabalho, a gente introduziu o dióxido de titânio sobre um carvão ativado. Então, aqui está o TiO2 para carvão ativado, justamente com a ideia de tentar remover mais facilmente esse material da solução. E os resultados que a gente obteve aqui foi justamente para a fotocatálise, fotodegradação do que seriam compostos aí, o antibiótico, a tetraciclina, e os resultados aqui mostram que a cinética de fotodegradação, o gráfico aqui é um gráfico cinético, tem um tempo aqui embaixo, quando você utiliza o compósito óxido de titânio com o carvão ativado, é mais eficiente de quando eles separados, além da eficiência de separação. No mais, essas aplicações, o que nós temos por último realizando, o trabalho está sob revisão, é utilizar os pontos quânticos. Então, nesse trabalho aqui, que eu coloquei para vocês anteriormente, a gente obteve a partir do processo hidrotermal, que seria a farinha de acerola, a gente obteve os pontos quânticos, e os pontos quânticos ele vai ser um material dopante para o que seria o óxido de nióbio em substituição ao dióxido de titânio como semicatalisador para a preparação de na substituição, o carvão ativado, perdão, o ponto quântico de carbono dopado no óxido de nióbio, que é o nosso semicondutor para produção aí desse fotocatalisador. Então, aqui os resultados aqui de algum processo de fotodegradação e as cinéticas de fotodegradação que mostram a eficiência desse material obtido pela dopagem com pontos quânticos de carbono. Outras aplicações